Então, já falamos sobre o curso e vamos ao que a gente veio aqui, né? A gente veio aqui para essa aula inaugural. A gente, esse ano, trouxe a possibilidade de todas as professoras passarem algum conhecimento, mesmo que seja curto, para vocês, porque as outras aulas a gente juntava todas as professoras e aí a proposta era muito rápida. Então, o que que a gente resolveu fazer? Não, vamos dividir por temas, vamos dar a oportunidade das professoras falarem um pouco mais e, principalmente, que vocês possam discutir um pouco sobre aquilo que foi apresentado. Então, nós teremos 3 encontros hoje, doutora Lica, Renata e Maíra, no dia 30, Marina Padovani, Irene Neto, não sei se é dobradinha de Lica, se Deus quiser terá sim, e no dia 6 de maio, Tamara e Luciana. Então, agora vamos para a nossa aula inaugural, que tem um tema, o que não pode faltar na avaliação da deglutição. Então, agora é com vocês, eu passo a palavra. Espera aí que eu vou compartilhar agora a minha tela. Substituir compartilhamento atual, é isso? Acho que é isso, né, Alegra? Vamos ver. Você me fala aí se Isso, apareceu. Apareceu? maravilhoso. Muito bom. Então vamos lá, gente. Eu vou começar falando um pouquinho, né? Mas depois a Maíra também vai colocar aí os slides para conversar um pouco sobre a parte da pediatria. E a Lica vai aqui, ó, palpitando entre as duas. Vou chamar, hein, Lica, para você falar um pouco também da tua percepção, né, sobre o que não pode faltar na avaliação clínica da deglutição. Então, isso é meio que uma introdução da minha aula, né, que vou falar especificamente de avaliação clínica. E é engraçado, eu sempre brinco no módulo, porque a avaliação é o que o povo menos quer saber, né? Todo mundo quer saber de terapia. Ah, quer saber exercício, a terapia, não sei o quê. Mas, gente, se vocês não souberem de avaliação, vocês não vão conseguir elaborar uma boa terapia, né? Então, a primeira coisa, na minha opinião, que não pode faltar na avaliação clínica é o interesse do clínico de descobrir o porquê que esse paciente está com dificuldade de deglutir, né? Então, por que que eu tenho que avaliar esse paciente, né? Essa é a primeira pergunta. Não posso deixar de agradecer, né? Então, Alegre, eu já tinha colocado esse slide aqui para falar do curso antes de você colocar o seu, mas é principalmente para agradecer pelo convite mais uma vez. Mas assim, por que que a gente tem que avaliar, né? Por que que tem que ter esse módulo de avaliação? A Renata lá falando 3 horas sobre avaliação. Gente, é simples, né? Se a gente não avalia, a gente não trata direito o paciente. Então, antes de eu pensar em qual planejamento terapêutico eu vou fazer para aquele paciente com disfagia, eu tenho que obrigatoriamente entender o que está alterado, certo? Então, eu não consigo tratar um paciente, tomar uma decisão em relação à via oral, tomar uma conduta terapêutica sem saber a causa principal da disfagia. Né? Ah, não, Renata, mas ele está engasgando para líquido. Ok. O que que você vai fazer? Ah, eu vou fazer uma manobra de queixo baixo e vou colocar um espessante na água. Beleza, mas e o tratamento? E o exercício? E a reabilitação, né? Ela tem que ser baseada em alguma alteração fisiológica. Então, o principal objetivo da avaliação, seja ela clínica, mas também avaliação instrumental, né, com os exames que a gente vai comentar na nossa segunda aula, é entender o que está causando aquele engasgo com líquido. Não é só ele engasgou com líquido, eu vou baixar o queixo, eu vou dar um líquido espessado. Ele engasgou com líquido por quê? Será que ele teve um escape prematuro? Será que ele tem uma alteração de controle motor oral que faz com que essa água escorra lá para a faringe de uma vez e ele não tenha controle? Será que ele tem uma redução de elevação laríngea ou um tempo de elevação reduzido? E isso faz com que ele tenha um sinal clínico de aspiração? Entendem quantas possibilidades estão envolvidas do ponto de vista fisiológico nessa alteração, né? Então, o principal objetivo da avaliação, e não sou só eu que vou falar sobre ela, né? Todos os professores em seus módulos vão comentar sobre as particularidades. Por exemplo, a Maíra vai falar da avaliação na pediatria, né? Que é diferente da avaliação do adulto em alguns aspectos, né, Maíra? Ela vai falar daqui a pouco. A doutora Lica vai comentar um pouco sobre avaliação no paciente com câncer de cabeça e pescoço, o tratado do câncer de cabeça e pescoço, que tem algumas particularidades que são diferentes, né? Se a gente fala da avaliação em geral. Então, se a gente pensar na disfagia como um todo,
tanto em pacientes neurológicos, quanto em pacientes oncológicos, tanto em idosos, né, que é uma avaliação que um tipo de disfagia aí que a gente ainda não tem uma definição, né, formal sobre isso, se é uma disfagia relacionada à idade, se é uma disfagia funcional, etc. E até nas crianças, né, a disfagia tem uma alta prevalência. A depender do grupo, né, da patologia do paciente ou do diagnóstico etiológico, essa prevalência vai ser maior ou menor. Se a gente pensar em pacientes de UTI, por exemplo, que é o grupo que a doutora Mariana Saconato conhece como a palma da mão, que ela vai falar para vocês no módulo, mais de 50% dos pacientes, mais da metade, são 63% dos pacientes em unidade de terapia intensiva tem risco de ter disfagia, né. 60% dos idosos em instituições, né, em ILPAs, que é instituições de longa permanência, que antigamente a gente chamava de asilo, né. Então os idosos nas ILPAs, eles têm muito risco de ter disfagia, cerca de 60% desses pacientes idosos podem apresentar alteração de deglutição. E além dessa alta prevalência, o que já justificaria uma avaliação, né, a disfagia tem complicações. E as complicações podem ser desde uma desnutrição e desidratação até uma infecção pulmonar com óbito. Então, o paciente ele pode morrer por causa da disfagia. Por isso que ela precisa ser bem avaliada, né? Se a gente fala especificamente do ambiente hospitalar, que eu acho que alguns de vocês podem trabalhar aí nesse ambiente, a disfagia tem correlação com o aumento do tempo de internação, custos mais altos, né? Então, os pacientes que têm disfagia em geral, eles fazem mais infecção pulmonar, precisam de mais antibiótico. Isso leva a mais dias de internação, às vezes uma necessidade de uma via alternativa de alimentação, né? O que gera custo. Não sei se vocês sabem, mas um dia com uma sonda nasointeral custa em média R$ 500 para o hospital, né? Ou para o convênio que está pagando a internação. O que é muito mais caro do que um dia com a via oral exclusiva. E além disso, o risco de mortalidade e morbidade, né? A Lica vai falar bastante aí sobre morbidade, daqui a pouco eu vou convidar aqui lá na conversa, porque, por exemplo, os pacientes oncológicos, né, que é uma população que eu também atendo e que adoro estudar, são pacientes que têm altíssima morbidade, né, depois do tratamento. Então, eles são tratados, são curados, mas e aí? Né? Como que come, como que volta a falar? Então, isso tudo tem intercorrência aí e tem relação com a disfagia. Então, além de ser uma função que a gente não pode ver diretamente, então isso por si só já faz com que a gente tenha que olhar muito atentamente, né, para a função de deglutição. Porque isso que vocês estão vendo aqui, que é um exame de videodeglutograma ou videofluoroscopia, é o que acontece por dentro, né? Então, esse paciente está de sonda nasointeral, por exemplo, está tentando deglutir e está aspirando, né? E essa aspiração aqui, muitas vezes, ela não vem com um sinal clínico que eu pego na avaliação clínica. Por exemplo, um pigarro, uma tosse, uma voz molhada, né? Por quê? Porque a minha avaliação clínica é limitada, a gente não consegue ver o que está acontecendo lá dentro. Mas mesmo com essa limitação, né, que a literatura já traz para a gente, ela não deixa de ser soberana. Então, o exame, ele é uma peça do quebra-cabeça. O exame, ele é um procedimento rápido, né? A oferta é de bário, não é de comida. O paciente está num ambiente diferente do ambiente que ele convive, que ele costuma comer, tudo isso faz com que o comportamento do paciente no exame muitas vezes não seja o comportamento dele no dia a dia. Então, é uma peça do quebra-cabeça, né? A avaliação clínica, não. Muitas vezes você avalia o paciente, por exemplo, domiciliar, no ambiente dele, né? Sentado à mesa, comendo, o real. Se ele está no hospital internado, é mais próximo do real ainda do que um exame de imagem. Então, a avaliação clínica ela é soberana e ela deve ser o primeiro procedimento indicado para um paciente com risco ou, né, com a certeza já de uma disfagia. Então, não tem discussão aqui, né? Então, qual a principal condição para se fazer uma boa avaliação? Para mim, tem que saber anatomia, né, anatomia e fisiologia da deglutição. Essa é a principal condição, tem que saber anatomia e fisiologia. E o passo a passo, né? Tem, Renato, passo a passo? Por onde eu começo? Onde eu termino? O que que eu tenho que olhar primeiro, né? Tem um passo a passo. Se a gente for para o papel, para a literatura, existem protocolos, existem, capítulos de livro, vários, falando desse passo a passo, né?
Mas o mais importante é que eu possa juntar informações sobre o problema de deglutição, né? Então, por que que esse paciente está engasgando? Bom, ele está internado? Ele internou por quê? Qual foi a causa da internação? Quantos anos ele tem? Qual o histórico clínico dele? Ele já teve alguma pneumonia aspirativa? Ele já tinha dificuldade para engolir em casa? Então, todas essas informações, elas precisam ser coletadas e o histórico médico tem que ser revisado antes de eu entrar para avaliar o paciente, né? Porque aí eu já tenho um embasamento aqui para entender o que pode estar acontecendo. Além disso, eu tenho que observar os sinais relevantes nesse estado clínico geral do paciente, né? Se eu chego para avaliar um paciente e o enfermeiro fala assim: olha, ele passa o dia todo sonolento, ele está muito confuso, está desorientado, eu já vou olhar e vou falar: né? Talvez uma via oral aqui não seja segura nesse momento, ou talvez eu precise adaptar a consistência para uma consistência mais segura. Ou talvez eu precise treinar um cuidador que possa ofertar esse alimento com segurança. Então, tudo isso só com informação do enfermeiro que o paciente é sonolento e confuso. Então, vejam quantos insights a gente pode ter antes de entrar no quarto, né, para avaliar o paciente. Conduzir um exame estrutural das estruturas orofaciais, certo? Não adianta eu chegar lá na beira do leito e dar a comida para o paciente só. Tem que pedir para ele abrir a boca, colocar a língua para fora, observar a arcada dentária, entender como está essa musculatura, se ele consegue deglutir a saliva, né? Todo esse passo a passo é antes de dar o alimento. Avaliar a deglutição não é dar comida, certo, gente? Quem dá comida é o cuidador, é a enfermagem, é o paciente que come sozinho. Avaliar a deglutição é entender a causa da disfagia ou da possível alteração, né? Se ela existir. E por último, observar o paciente comendo, né, como eu falei agora. E aí, se a gente for para a literatura, né, a gente tem a ASHA, que é a American Speech and Language Hearing Association, uma associação americana que tem guidelines, né, para diversas coisas na fonoaudiologia. É como se fosse a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, mas eles são um pouco maiores, porque eles trabalham também, eles fazem o que o Conselho Federal faz, então é uma coisa só que faz as duas coisas. E eles têm esse guideline que dá para a gente várias dicas, né, do que fazer para ter uma boa avaliação. O que a nossa avaliação tem que ter para ela ser considerada uma avaliação completa, né? Como eu já falei para vocês, tem que coletar histórico do caso, revisão de prontuário, fazer aquela anamnese, né, que a gente sempre fala e que a gente aprende na faculdade. Depois, um exame estrutural, incluindo tudo isso aí que é importante, nervos cranianos, estruturas orofaciais e a avaliação funcional da deglutição. E por último, observar controle de cabeça e pescoço, postural, os reflexos, se for o caso, Maíra vai avaliar os reflexos, né, nas crianças, nos adultos a gente não olha tanto mais para isso, e os movimentos involuntários que o paciente possa apresentar, sobretudo se for um paciente neurológico, né? Avaliar status físico, todo o impacto social e comportamental que essa deglutição pode estar tendo no paciente, né, que essa alteração de deglutição pode ter. Se o paciente tem condições de responder, a gente faz muito isso nos pacientes oncológicos de cabeça e pescoço. Qual a percepção que o paciente tem da sua condição de deglutição, né? Para isso que existem os protocolos de qualidade de vida, os protocolos de autoavaliação da deglutição, avaliar fala e qualidade vocal, porque afinal de contas nós não somos disfagiólogos, né? Nós somos todos aqui fonoaudiólogos. Então a gente não pode deixar de olhar para as outras funções orofaciais que são executadas pelos mesmos músculos, ligamentos e etc., que são usados para deglutir. Aliás, isso traz para a gente pistas. A doutora Lica vai falar sobre isso aí, quando ela falar dos laringectomizados, parciais, etc. Dependendo da voz que eu escuto, eu posso ter uma hipótese diagnóstica de como está essa deglutição, né? Isso é uma dica. E a monitorização do status clínico desse paciente durante a avaliação, se for possível e necessário, né? Se eu estiver dentro de uma UTI, por exemplo, é obrigatório que eu saiba as medidas de frequência cardíaca, respiratória, saturação de oxigênio. A doutora Mariana Saconato vai falar sobre isso, né? Ah, Renata, você falou dos protocolos. Qual é o melhor protocolo, então, de avaliação clínica? Me dá a dica aí que eu vou usar amanhã, né? Lá no hospital que eu trabalho. Gente, não tem melhor protocolo, não existe, tá?
podem ficar com essa cara aí de cachorro sem dono, porque não tem, não existe melhor protocolo. Por que que não existe? Porque os pacientes são diferentes. Até os pacientes com a mesma etiologia, a mesma faixa etária, a mesma localização de lesão cerebral, por exemplo, nos casos de AVC, eles são diferentes, né? Não adianta a gente querer pedir para o peixe, por exemplo, subir na árvore. Essa avaliação aqui está falha, certo? Então, como que eu vou garantir uma seleção justa se todo mundo tem que subir na árvore? Impossível, o peixe, coitado, vai ficar de fora. Então, se eu usar um protocolo para todo tipo de etiologia de disfagia, vai dar ruim, né? Então, o que que eu preciso saber? Eu preciso saber o que é importante olhar. Se eu estou num serviço, numa instituição que exige um protocolo, ok, a gente vai falar sobre os protocolos na aula que existem. Porém, eu não posso me basear só nele, né? Eu preciso, às vezes, fugir do protocolo, adicionar informações, usar dois protocolos, se isso realmente for importante na dinâmica de trabalho de vocês, né? Então, não é que a gente não vai usar, existem ótimos, a gente vai falar sobre isso, mas tem que ter cuidado, né? Porque dependendo do tipo do paciente, esse protocolo não vai me responder o que eu quero saber, né, em relação à disfagia. Então, existem alguns critérios que são utilizados, né, pelos profissionais, por exemplo, para a liberação de dieta via oral. A gente vai falar desses critérios, esse estudo traz para a gente, né, que um dos principais critérios é se o paciente consegue engolir a saliva. Não sei se vocês concordam, depois eu quero saber a opinião aí, viu, Lica e Maíra? Né? Será que o paciente que engole a saliva, ele consegue comer? Ou será que mesmo se ele não engole a saliva, se eu der comida que tem gosto, volume, né, cheiro, será que ele não vai engolir melhor do que a saliva? Há controvérsias, vamos discutir isso, né? Mas o que a gente sabe é que muitas vezes a gente não libera via oral de cara, certo? Porque nessa avaliação não foi possível avaliar a segurança da via oral. E a gente não pode esquecer que cada vez que eu vejo o paciente, eu estou reavaliando, né? Cada sessão é uma reavaliação. Vamos falar desse estudo também lá no módulo. E a consistência? Qual a melhor consistência para usar na avaliação, né, do meu paciente? 3 palavrinhas: depende. Às vezes eu estou com um paciente que eu tenho que dar líquido fino, né? Porque ele não pode ingerir nenhuma outra consistência, por observação médica, por exemplo, né? Pacientes que fazem cirurgias abdominais, etc. Às vezes eu tenho um paciente que tem muita fraqueza muscular. Eu vou começar com um pastoso grosso para ficar tudo parado aqui, né? Então, veja, eu tenho que me basear na avaliação que eu fiz, entender a fisiologia para definir qual a melhor consistência que eu vou ofertar para o meu paciente na avaliação, certo? Vamos aprofundar essa discussão também lá no módulo. E já finalizando, porque se deixar eu vou falar até o final, Alegra, você manda falar, a gente se empolga aqui. A gente não pode esquecer que a avaliação clínica tem que ser pensando na reabilitação, né? Eu acabei de avaliar, eu já estou aqui pensando, isso aqui eu vi alterado, já estou pensando que ele vai precisar de um exercício de força, por exemplo, né, para melhorar essa fraqueza muscular que eu estou vendo aqui, certo? Então, o nosso foco na avaliação é pensando na reabilitação, pensando nas possíveis modificações que eu vou fazer para facilitar a deglutição desse paciente, né? E o que que é o ideal? A gente vai falar sobre isso. O ideal seria esse equilíbrio, né, entre avaliação clínica e avaliação instrumental. Mas muitas vezes, na nossa realidade, essa bolinha vermelha está aqui em cima, ó, da cigana, né? Que a gente só tem avaliação clínica. A gente não tem exame instrumental. O que que eu faço? Vamos discutir isso, tá bom? Obrigada, tentei ser rápida para minhas colegas poderem falar, né? Mas a gente vai ter um momentinho de discussão aqui depois. Lica, vou pedir para você entrar na roda aí e comentar um pouquinho como que é essa tua percepção do que não pode faltar na avaliação, principalmente dos pacientes de câncer de cabeça e pescoço. Enquanto a Maíra vai compartilhando a tela aí. Isso. Eu não tenho slide nenhum, eu só vou tentar complementar um pouquinho, pensando na minha área aí, que é a reabilitação em câncer de cabeça e pescoço, e é o módulo que nós vamos falar. Nós vamos falar de avaliação e terapia, mas aqui a gente está nessa aula inaugural focando, né, na avaliação. Acho que um ponto super importante sempre lembrar, né, a avaliação ela é multidimensional, acho que isso tem que ficar o tempo inteiro na cabeça da gente. A gente fala muito da avaliação da biomecânica da deglutição, mas nós temos, né, a avaliação da condição clínica desse paciente,
dos aspectos da biomecânica da deglutição, mas dos aspectos comportamentais que também estão envolvidos nesse momento. E o tempo inteiro a pergunta, quando a gente está na avaliação, é assim, o que vai importar para mim, né, para realmente eu definir a tomada, né, de conduta, e o quanto eu posso confiar naquele resultado, naquele momento. Então, a Rê trouxe já para a gente, por exemplo, dependendo do nível de consciência, o estado de alerta e tudo mais, talvez eu possa fazer o mesmo passo a passo de avaliação, só que eu não posso confiar no que eu tenho de resposta, né? Então, quando a gente está falando no paciente oncológico, por exemplo, a gente tem quadros, né, para serem considerados da condição catabólica desse paciente. Então, a gente tem, né, a doença em si, se ela tiver em atividade, ela tem um gasto calórico energético que pode fazer com que o paciente encordene por fadiga, né? Ou ele tem lá uma metástase no pulmão, ele está encordenando, quer dizer, todos os aspectos relacionados ao processo, seja da doença, seja do tratamento oncológico, se ele está com drogas que fazem com que ele fique mais sonolento ou mais fatigado, né, fatigado, se ele tem um processo inflamatório do tumor ou do próprio tratamento. Então, isso tudo nós temos que levar em consideração nesse passo a passo que a Rê comentou, né? Eu tenho, por exemplo, um paciente que está com feridas na boca, né? Que resposta esse paciente vai ter se ele tem dor? Como que ele vai se comportar? Será que ele não tem força ou ele está segurando aquela ação, né, mecânica por causa de uma dor que ele está tentando sentir menos, enfim, né? Então não é uma competência específica que ele perdeu, às vezes uma medicação que foi dada 30 minutos antes mascarou alguma coisa que na hora que ele for se alimentar numa refeição vai ser diferente. Então, na disfagia do câncer de cabeça e pescoço, a gente vai considerar, né, tudo que foi colocado aí pela Rê, e a gente, na patologia de base, tem esses outros critérios, né, que precisam ser investigados. Apontando aí a questão da morbidade, né, inclusive de mortalidade, né, Rê, quando a gente fala de oncologia, porque nós temos índices alarmantes, né, de 40%, 45%, por exemplo, de pacientes disfágicos até 2 anos depois do término do tratamento, quando a gente fala de câncer mais avançado. E a gente, entre os disfágicos graves, a gente tem um índice de 19% de morte por disfagia no longo prazo. Isso é sério demais, né? Quer dizer, o paciente às vezes não morre do câncer, mas morre da disfagia anos depois, por causa de aspirações contínuas. Isso, a avaliação, em algum momento, ela não identificou uma tomada de conduta que previa algo para aquele momento imediato e previu também para o futuro desse paciente, né? Então, tem sinais da avaliação clínica que elas são indicadoras de coisas que vão acontecer lá na frente, então a gente vai precisar ficar atento a isso. Outra questão que eu queria retomar, né, e reforçar, a Rê trouxe a saliva, né? Nós temos, de fato, e eu não sei na realidade da Maíra como que tem sido aí no dia a dia, mas na oncologia a gente tem paciente que não deglute saliva de jeito nenhum, porque é muito espessa, muito gosmenta, muito cola, chamam de cola, né, de grudar, e que para a comida vai muito melhor, né? Então, às vezes, porque a própria saliva é pior do que a comida, às vezes, alguns tipos de alimentos, porque de fato são mais palatáveis, ou não, o próprio sabor ele existe, né? No sentido de umami, por exemplo, que é o quinto sabor nosso. O umami é uma coisa mais mantida no paciente que tem uma radioterapia do que sal, açúcar, né? E às vezes a gente não reconhece um estímulo mais adequado que pode usar numa avaliação, que ele pode ir melhor porque ele reconhece, então ele tem uma própria percepção oral melhor com aquele alimento que vai ser selecionado, né, para o momento da avaliação. Então, o fonoaudiólogo que vai atuar nessa área, no momento da avaliação, se ele não sabe como que ele está no curso da doença, não vai selecionar nem o, né, alimento adequado para investigar se esse paciente
está comendo, ou seja, eu faço, a Renata escreveu aí até pela higiene, né, precária, depende, às vezes não é nem a questão da precariedade, né, o paciente às vezes ele não consegue, visualmente ele pode ter alguma dificuldade, manual, né, a parte motora para fazer uma higiene também, isso não acontece só no neurológico, acontece também na cabeça e pescoço, porque eles têm cirurgia no pescoço que modifica a mobilidade do braço, né, do ombro, isso também impede, né, uma lateralidade de higiene oral, isso é uma coisa que as pessoas às vezes não identificam, tá? E essa seleção, né, que a gente tem do líquido, por exemplo, em alguns pacientes, líquidos finos em paciente cabeça e pescoço, para vários deles pode ser mais viável do que os espessados, que é mais comum, né, de ser o primeiro teste. A gente fala, olha, vai para o néctar, mel, que é mais fácil. Não necessariamente, eu posso ter pacientes com mais facilidade até para água, né, do que para isso. Então, nós vamos abordar muito essas diferenças aí, no processo de avaliação, você pode seguir seu passo a passo, né? Não é que a gente não vá ter uma sequência, né, de avaliação, de investigação, mas o raciocínio na condução desse passo a passo, ele vai, né, costurando ali de acordo com o tratamento, com a condição clínica do paciente, né, com a dor que ele tem, com o quadro de catabolismo que ele apresenta por conta do gasto calórico que ele tem. Então, isso tudo eu tenho que colocar nesse pacote. E um último ponto que eu quero comentar com vocês é que a avaliação ela é contínua, né? Então, fez lá, a Rê falou muito, né? Faz avaliação para a gente elaborar a estratégia terapêutica, para tomar decisões de conduta, né? Inclusive em relação à seleção de alimentos, etc. Mas eu vou ter que refazer, né? Vou ter que fazer essa avaliação de novo, vou ter que fazer de novo, vou ter que fazer de novo. E a avaliação ela é constante durante todo o processo terapêutico. Então, é essencial saber avaliar de forma adequada cada grupo da população. Tá bom? Vou passar a bola para a Maíra e obrigada aí pela oportunidade, viu, de falar. Ótimo, Lica. Agora eu vou mostrar alguns slides que eu trouxe para avaliação, e aí depois eu faço alguns comentários, principalmente com relação à questão da saliva, que aí a gente já puxa o gancho para a gente entrar nessa discussão. Vamos lá, então. Então, o meu módulo do nosso aprimoramento, estão conseguindo ver? Será da avaliação e intervenção nas disfagias pediátricas neurogênicas. Aqui é o meu mini currículo. Então, eu sou fonoaudióloga formada pela Unifesp, tenho mestrado também na Unifesp, tenho aprimoramento em neonatologia, pediatria, eletroestimulação neuromuscular, tenho o curso Bobati Baby e o Bobati Infantil, principalmente direcionado a pacientes com alterações neurológicas. Fui fonoaudióloga do setor de fonoaudiologia da CD de 2014 até 2022 e também do Serviço Integrado de Fonoaudiologia do Hospital São Paulo de 2020 a 2023, que eu também tive uma grande experiência em disfagia em adultos. Então, vamos para a nossa discussão de hoje, né? Então, o que não pode faltar na avaliação da deglutição? Eu acho que depois dessa discussão da Renata e da Lica, eu vou ficar até um pouco mais repetitiva, mas eu acho que é importante a gente frisar, né, mesmo pensando no outro público, que é o público pediátrico. A primeira coisa que a gente precisa saber, que a gente precisa pensar numa avaliação, é com relação à fisiologia da deglutição. Então, o fonoaudiólogo ele tem que ser altamente capacitado e com amplo conhecimento em fisiologia da deglutição. Tanto pensando numa fisiologia normal, como também pensando numa fisiologia patológica, né? Então, eu tenho que ter a noção de uma fase preparatória oral, o que é uma fase oral propriamente dita, como funciona a fase faríngea e quais os nervos e musculaturas envolvidas nesse processo. E quando a gente pensa em pediatria, a gente também tem que saber com relação ao desenvolvimento motor oral normal e com relação aos reflexos orais, e até qual idade que eles são esperados
Porque se chega para mim um paciente que ainda mantém aquele reflexo após a idade que seria esperado, a gente já pode ter uma classificação aí de um reflexo patológico. É claro, como as colegas já disseram, né? É claro que é de extrema importância o uso de protocolos e escalas padronizados na avaliação. A gente tem uma padronização das terminologias, a gente tem uma redução da subjetividade da nossa avaliação clínica, os protocolos, eles também podem nos auxiliar com relação ao raciocínio clínico e escolha dos objetivos mais assertivos. Porém, desculpa, eu pensei que tivesse outro slide da avaliação objetiva, acho que eu acabei tirando. Rê, que bom que você falou. Porém, a gente não pode ficar presos em protocolos específicos. Se a gente for pensar que em disfagia pediátrica a gente tem uma gama de patologias, então eu tenho a paralisia cerebral, eu tenho o mielomeningocele, eu tenho más formações congênitas, eu tenho uma gama de perfis de pacientes diferentes, e dentro de cada patologia eu também tenho outro perfil de paciente. Então, nós fonoaudiólogos que trabalhamos com disfagia pediátrica, a gente não tem que visualizar a patologia só, propriamente dita, mas como funciona essa biomecânica, como funciona essa deglutição no meu paciente, tá? E mais do que a gente focar na nossa avaliação clínica, na nossa avaliação funcional, ou na nossa avaliação objetiva, uma coisa que a Rê também já trouxe, é a importância da anamnese, a importância da gente verificar o prontuário, né? E em disfagia pediátrica, a gente precisa fazer uma anamnese que englobe diversas áreas, desde o histórico clínico desse paciente, desde do início da sua vida, né, do nascimento, qual a patologia de base, o histórico pré-natal, perinatal, pós-natal, o histórico clínico com relação às internações, qual o motivo dessas internações, tiveram intercorrências, quais outras alterações esse paciente apresenta, alterações cardíacas, endocrinológicas, enfim, temos uma gama aí de alterações. Os aspectos gastroenterológicos, pneumológicos, otorrinolaringológicos, neurológicos, e aqui eu trago para vocês o principal que a gente precisa trazer na nossa anamnese em disfagia pediátrica, que é o aspecto nutricional. A criança, ela precisa ganhar peso, a criança, ela precisa crescer. Às vezes a gente ainda vê uma mentalidade, inclusive na equipe médica, de algumas patologias de ser normal a criança não ganhar peso ou ter uma baixa estatura. E às vezes a gente precisa quebrar um pouco essa visão, né? Divulgar o conhecimento com relação aos nossos pacientes que apresentam essas patologias e ter esse contato direto com a equipe médica, tá? Então, esse exemplo que eu dei para vocês, né, principalmente com relação à paralisia cerebral. Muitos médicos ainda trazem, muitos profissionais ainda trazem essa visão de que paciente com paralisia cerebral é normal ter baixo peso, né? E não é normal, tá? Então, aqui na nossa anamnese, o que é mais importante da gente saber, se esse paciente ele tem uma dificuldade de ganho de peso ou ele tem uma dificuldade de instabilidade do peso, se ele tem dificuldade no ganho ou no aumento de estatura, tá? Esse paciente, ele usa suplemento alimentar, ele faz acompanhamento com nutricionista ou com outro profissional que já indicou o uso de suplementos alimentares, ou esse paciente, ele tem a indicação de via alternativa de alimentação, ou ele já faz o uso de via alternativa de alimentação pensando numa questão nutricional ou pensando numa questão de segurança da deglutição, ou seja, um risco de aspiração dos alimentos. A gente já tem descrito na literatura, isso vem de uma forma muito forte há alguns anos, o quanto o tempo, a relação do tempo de refeição com o risco nutricional. Então, acima de 30 minutos de refeição, a gente já tem que pensar num alerta nutricional. Então, um alerta com relação a essa questão da alimentação desse paciente, tá? Acima de 40 minutos, nós já temos um paciente que está em risco nutricional, ou seja, já está em risco de ganho pôndero estatural. É claro que a gente segue aquela sequência, né, que a Rê também trouxe, né, pela ASHA e tudo mais,
da avaliação, anamnese, avaliação estrutural, avaliação da sensibilidade, motricidade, né? Então, mobilidade, tônus, força. A gente também segue esse padrão, né, na avaliação. Então, a gente vai observar bastante a postura de OFAS, que vai ser sugestivo de alteração ou não de tônus e de força. Mas a grande maioria dos nossos pacientes pediátricos, eles não realizam movimentos ativos ou voluntários. E nós vamos observar, então, tônus, a força e a mobilidade dos nossos pacientes através da função da deglutição. Então, através da nossa avaliação funcional da deglutição. Dentro da nossa avaliação estrutural, ou até da nossa avaliação clínica, a gente tem a questão da saliva, né, como as professoras já trouxeram aqui antes, e a gente pode observar, então, se esse paciente ele tem uma deglutição espontânea de saliva, se ele tem um bom controle, se tem um escape extraoral de saliva, qual é a gravidade. Temos algumas escalas que a gente usa, como, por exemplo, a escala de severidade e gravidade da cialorreia, que também vou trazer no meu módulo de avaliação. Se esse paciente ele tem um acúmulo de saliva em cavidade oral, ou até sinais de aspiração traqueal de saliva, se ele já faz uso de medidas xerostômicas ou se ainda há necessidade do uso de medidas xerostômicas. Então, dentro da minha avaliação, eu já vou conseguir guiar, direcionar esse meu paciente, se ele precisa de um acompanhamento, seja nutricional, ou seja, inclusive com pediatra, otorrino, enfim, pensando em medidas xerostômicas, tá? Em pediatria, a gente pensa nessa questão da saliva, já vou até trazer a pergunta da Lica, né? Com relação à saliva. A gente pensa que quando o paciente ele tem o escape extraoral de saliva, ele tem uma dificuldade tanto sensorial como motora. Então, ele tem uma alteração da sensibilidade, ou seja, às vezes ele não sente a saliva dentro da boca e não sente que escapa, tá? Ou ele pode ter um acúmulo de saliva em cavidade oral, ou então sinais de penetração traqueal dessa saliva. Então, por que ele tem esses sinais? Tanto porque talvez ele não sinta, como talvez porque ele não degluta uma força adequada, tá? Ou ele degluta menos vezes. Isso não quer dizer que, de fato, o meu paciente não possa receber via oral. Quantos pacientes pediátricos a gente já recebe e a maior queixa dos pais é exatamente o escape extraoral de saliva, mas o paciente se alimenta de via oral completa, né? Então, eu tenho um paciente que ele tem, muitas vezes, uma alteração de saliva com relação à questão social, porque aquela saliva, ela atrapalha aquele momento de socialização daquela criança. Mas eu também tenho aquele outro paciente que ele tem um sinal de aspiração daquela saliva, ou seja, ele tem um risco de aspiração daquela saliva, né? E que aí a gente já vai ter que ter um outro direcionamento. Mas não necessariamente esse paciente ele deixa de se alimentar por via oral. Muitas vezes ele já chega para a gente se alimentando de via oral exclusiva. Isso não quer dizer também que a gente vai retirar a via oral. A gente vai avaliar esse paciente como um todo. E na nossa avaliação funcional da deglutição, em pediatria, a gente tenta fazer uma reprodução mais adequada do momento da alimentação da criança, ou seja, a gente tenta fazer essa reprodução igual acontece em casa. E é por isso que eu gosto de colocar essa foto, porque às vezes a minha criança ela vai receber o bolo desse jeito. A mãe vai amassar na mão, vai colocar na lateral, vai colocar na frente, vai estimular a mastigação. E é exatamente isso que eu quero ver. A forma que essa criança recebe esse alimento. É na colher? É num copo recortado? É com a própria oferta da mãe? É numa postura mais deitado? Com elevação, com extensão cervical? Eu quero ver exatamente a forma de oferta que os pais estão acostumados, os cuidadores estão acostumados. Ali naquele momento, que eu vou observar a postura, o utensílio, consistência habitual da criança, ali naquele momento eu já consigo pensar, ter o raciocínio clínico entre os achados ali daquela minha anamnese, da minha avaliação estrutural, da minha avaliação funcional, e aqui eu já consigo fazer alguma orientação para os pais. Adaptação de postura, de consistência, de utensílio, o que for necessário para a segurança ou até para a eficiência da deglutição dessa minha criança.
Dentro da minha avaliação funcional, eu vou observar a fase oral, então a captação oral, o vedamento labial, o preparo e organização oral, o escape extraoral, o tempo de trânsito oral, ejeção oral, controle oral, resíduo alimentar em cavidade oral, o que isso pode me trazer. E aí a gente vai discutir dentro do módulo diversas observações que a gente pode ter. Por exemplo, resíduo alimentar. Às vezes, esse paciente ele não sente que o alimento ainda está ali na boca, e ele não apresenta mais uma deglutição, ou seja, ele tem uma alteração da sensibilidade, ele tem uma alteração motora. Então, dentro do módulo, a gente também vai conversar sobre tudo isso. E, é claro, a gente também vai observar a fase faríngea, né? Em pediatria, a gente tem muita dificuldade de observar a elevação iolaríngea, se ela está alterada ou não, tá? Os sinais de estase faríngea, a gente fica bastante na dúvida, porque a ausculta cervical ela não mostra tão sensível em pediatria para que a gente tenha uma diferenciação entre uma estase faríngea, um sinal sugestivo de penetração de aspiração, tá? Mas temos alguns sinais sugestivos de penetração aspiração, como, por exemplo, a tosse, o engasgo, deglutições múltiplas. Já temos alguns estudos em pediatria que mostram que acima de 3 deglutições a gente já pode considerar como uma deglutição múltipla. Voz molhada, batimento de asa de nariz, enfim. Vamos discutir também o quanto que a alteração dos parâmetros pode ser considerado ou não um sinal clínico de penetração e aspiração. Eu trago algumas literaturas também para a gente discutir isso. E, por fim, nós vamos fazer o diagnóstico de deglutição, levando em consideração a consistência e a segurança e a eficiência. Eu posso ter um paciente que tem uma disfagia leve para segurança, ou seja, ele tem um engasgo assistemático com líquido, por exemplo, mas ele tem um baixo peso, um tempo de trânsito oral aumentado, um tempo de refeição aumentado, ou seja, ele pode ter uma disfagia grave para um sólido, pela eficiência da deglutição. E, só para a gente finalizar aqui, eu gosto de trazer, vocês vão perceber no meu módulo, e aqui vocês estão percebendo também, que eu gosto de trazer bastante a questão da eficiência da deglutição, que é pouco discutido em disfagia pediátrica. Então, os principais marcadores para a gente fazer a nossa classificação da disfagia por eficiência, por alteração da eficiência, é o tempo de trânsito oral, o escape extraoral, a presença de resíduo alimentar em cavidade oral e o tempo de refeição, tá? Tudo isso nós vamos discutir com maior aprofundamento dentro do meu módulo, tá? Hoje eu dei só uma pincelada, também para não ficar muito repetitiva, para a gente não perder muito, não estender um pouquinho o nosso horário, mas fico à disposição.